a ação de um remédio que eu pego e tome para um objetivo específico, ela pode, naquele rastro dela, passar por um energético do fígado e levar a uma aparente recuperação de uma sobrecarga nesse órgão, de uma dificuldade que ele viva. Mas o pendor do meu espírito é que precisa ser olhado e a maneira que eu faço para dominar isso. Porque se eu pego um homeopático que me ajuda a aliviar uma ressaca, mas não me esforço para domar o meu mal pendor, de nada vai valer. Aquela iniciativa de uma recuperação num órgão. Kardec vai falar um pouco sobre isso na Revista Espírita de 1867, na parte que fala da ação da homeopatia no pendor moral, que vai estar em março de 1867, número 3. E ele vai dizer que é possível aliviar uma dor no estômago, um enjoo, uma alteração de expressão, uma queimação no olho, uma irritação, mas que a base do meu esforço e da minha conduta paira o pendor que eu trago e eu preciso focar nisso para que eu consiga a doma necessária para aprimorar a minha moral. E nós vivemos uma sociedade que se atém muito ao melhora de um sintoma, resolver um aparente desconforto, numa busca do menor esforço pela nossa paralisia, inércia, a minha preguiça, desânimo, facilidade de me cansar, de desgastar que eu trago, de desistir. Daí, um sintomazinho de uma dor no pé pode ser o suficiente para me levar a tomar um remédio que está na minha frente para resolver aquilo, sem procurar olhar detalhado, mas ampliando o meu olhar sobre o espírito que ascende sobre esse físico. E isso diz dessa vibração inata, algo que eu trago antes de nascer, em termos de tendência. Uma moça certa feita comentou que gostaria de saber o que ela viveu antes de ser hoje quem ela é, o nome, está no corpo que está nessa vilegiatura. Mas querer saber o que eu fui na existência anterior, o que aconteceu
em termos de inclinação da minha parte, e o que vivi no pingo do i, isso pode ser perigoso se eu não tenho uma maturidade moral, um preparo para lidar com aquilo que vai vir ao meu encontro aqui. Porque, veja, pela minha tendência, pelo meu pendor, pela minha dificuldade, dá para saber onde eu tenho falhado numa existência anterior. O que tem sido meu telhado de vidro, meu tendão de Aquiles, minha pedra de toque. Se eu fizer uma autoanálise sincera da minha realidade, sem prevenção, e colocar prato do que me desequilibra, do que é irritante para mim, do que me confunde, do que me desestimula para boa luta, do que me paralisa, o que me constrange, o que me vicia. O que me faz entrar numa vibração de briga mental. Vai dar para saber o que eu tenho vivido até aqui. Onde eu tenho deslizado? Porque essa questão do deslize é curioso. Eu posso deslizar inúmeras vezes o mesmo ponto. E o que vai importar é o esforço que eu faço para me fortalecer, para não deslizar ali de novo, e a capacidade que eu tenho de levantar e seguir, reparando o dano que puder na minha frente. E na questão da conformação de um órgão, se pegar um indivíduo que tem uma idiotia e que não se expressa naquele corpo, ou se expressa, existe uma característica ali latente de limitação, o espírito está ativo. E aquela limitação que ele vive pode ter sido pedido por ele para que ele fermentasse um pendor melhor nessa conjuntura. No coleção Estudando a Codificação, no capítulo que fala da tomada elétrica, 41, Júlio vai dizer que ele tinha uma esposa e era bem casado. E essa esposa, por ser jovem e gostava de sair num cinema, num teatro, começou o Famanás da calúnia a alcançar ele e dizer que ela estava traindo ele. Até a mãe falou para ele que estava manchando o brilho do nome, que ela estava envolvida com sua situação irregular.
Ele com ela ouvia piada referente à situação que acontecia ali, cochicho, e a calúnia corria solta. E ele foi mudando com ela. Dentro de casa começou aquele clima sombrio, silencioso, de desconfiança, de ciúme, desequilibrado. E mesmo que ela explanasse a boa intenção, a ilibidez do caráter dela, era insuficiente para ele. Certa feita, alguém liga para ele e diz que um estranho estava no aposento privado dele. Ele acredita, toma de um revólver, adentra o quarto e vê a sombra de um rapaz abaixado com uma outra sombra do lado, acredita que estava sendo traído nesse lance e alveja as duas sombras que viu, que cai ensanguentado, expressando no olhar o horror, a aflição, a angústia. E ele, nesse momento, acaba por alvejar, estilhaçando a própria cabeça com aquela bala e vem a desencarnar, permanece um tempo junto ao corpo, tomado por verme, por ter saído pela porta desditosa do suicídio, ante a cobardia moral que o tomou ali naquela situação de queda fulminante. E quando ele estava ali naquela situação, ele ouvia risada, gargalhada, de zombaria. E foi aclarado para ele, quando pôde se afastar daquela prisão lodal, que a esposa havia pedido um vizinho para consertar a lâmpada, porque ela estava passando uma roupa que ele ia precisar usar no dia seguinte, no trabalho, que havia apagado, e naquele sombra da luz que virou, alguém achou que ela estava com alguém ali, numa situação irregular, ele acreditou e desditosamente destruiu não só a vida dele, como dos dois. Do vizinho, que de boa mente foi ajudar a consertar a lâmpada, e a esposa inocente. E nessa situação, ele vai dizer que ele havia pedido, enjoado da situação dele mesmo, constrangido pela própria cegueira moral que o tomara, até mesmo porque ele já havia colocado a situação de supostamente estar tendo alguma situação irregular da parte dela, e ela aclarou que estava seguindo com a consciência nobre, e ele não acreditou e deu ouvido a alguém da rua que veio a interferir na situação e pediu para se recuperar dessa insensatez, que viesse numa condição de cegueira do olho. Então, ele veio cego para que, em meio a essa enfermidade, a esse holocausto, a esse labor
e caos, flagelação dessa situação, ele conseguir se regenerar, esse espírito ciumento, egoísta que estava ali. Isso mostra que há situação no meu físico que é permitido para uma cura de uma realidade do espírito, que é o que importa. Porque o espírito é preexistente, vai continuar. O espírito é milenar. Esse corpo é passageiro. 50, 100 anos é um sopro na eternidade. Não há de eterno que adentra o cosmos. Lá, sabedora disso, eu peço insistentemente uma irregularidade num órgão, num sangue, numa mão, num ouvido, numa coluna, para que isso pudesse ser instrumento para o meu espírito aprimorar, porque ele sim eu vou levar quando for para lá. Ele vai me acompanhar. Haja visto que eu sou esse espírito e é o que eu levo. O corpo fica, o verme corrói, apodrece debaixo de uma terra. Por isso que Kardec vai dizer que mesmo se existe alguma atitude que estimula um pâncreas, essa estimulação desse pâncreas, se não for acordado pelo meu espírito, eu posso ascender em relação àquilo. Porque o espírito é que maneja, de acordo com o manejo que o meu espírito orienta, isso vai imprimindo modificação energética, funcional, e se for negativo, lesional, que reconforma a minha constituição de tempo em tempo. Na época de Kardec, quando ele escreveu esse artigo da Revista Espírita, o conhecimento ainda era incipiente, na área de genética, de bioquímica. Hoje sabe-se que existe fármaco, mesmo homeopatia, que ela é isenta de efeito colateral, que vai atuar facilitando o esforço do espírito numa situação de loucura, que pode ali dar um suporte para aquela substância, aquele neurotransmissor que é liberado, para que o espírito facilite o esforço. Mas aquilo que vem dessa substância não altera a faculdade do meu espírito, o pendor que ele traz, a disposição. Porque eu tenho faculdades inerentes a mim, que enquanto eu uso uma célula neuronal, eu estimulo ela naquele caminho. Por isso é complicado se eu tenho um vício de cigarro, quando eu quero deixar. Porque eu acostumei o meu pulmão com aquela fumaça, acostumei a minha boca com aquilo, acostumei meu sangue com aquilo. E naquela época de Kardec já era sabedor que de 7 em 7 anos era modificado, bem dizer, a célula do físico, permaneceu o arcabouço,
mas a célula era modificada. Como numa casa que eu vou trocando pedrinha por pedrinha, e ao cabo desse tempo, as pedras são todas modificadas. O arcabouço ali daquela casa permanece, mas a substância pedral ali, argamassa e aquilo que auxiliou para aquele tijolo ficar ali foi substituído. Isso mostra como que o espírito ele pode estabelecer uma disciplina sobre o físico que precisa ser priorizado, porque é dele e pelo meu esforço em me domar, em me melhorar, é que advém aquilo que eu vou desejar imprimir ao veículo e carro orgânico de que me sirvo. Porque no frigir do ovo, essa ascendência é do meu espírito. E não do corpo para o espírito, mas é do espírito para o corpo que vai ao comando. Mesmo que eu queira eliminar uma tendência para beber, se eu tenho uma obstrução no esôfago que me impede de beber, se eu não trabalho a minha moral desejosa de beber aquela cachaça, eu posso até não ter como pôr ela na boca, porque está obstruído o canal por onde vai passar essa cachaça, mas eu continuo tendo aquele desejo de beber. Ao passo que, se eu trabalho a minha inclinação, a minha vulnerabilidade, a golpe de esforço próprio, de perseverança no bem, de autodoma, rédea, e isso vai passar pela educação de mim constante, disciplinatória e infatigável. Para me melhorar, para aprimorar meu espírito, eu vou permanecer estacionada nessa condição. A revelia do esôfago que tem para me atender, mas permaneço e, numa ocasião que haja, isso se manifesta. O esôfago vai ficar aqui. O meu espírito vai e permanece. E isso é que me dá força para manejar esse caminho, avançar no caminho nobre. Mesmo porque, se eu desejo uma postura nesse sentido e não trabalho a fonte de onde promano o meu desejo, aquilo que imprimo a mim e à volta, eu fico como num picadeiro, num circo, numa condição piadólica. Porque posso falar de algo que vai ser bom, pensar em algo que vai ser bom, mas permaneço na inclinação e na insuficiência moral. E isso passa por essa vibração que promana do espírito e adentra a célula, DNA, mental sutil. Isso auxilia a trabalhar meu campo energético, restaurar minha força vital, que me leva a um estado mais confortável ou cura conforme aquilo que foi pedido e aquilo que será melhor para o meu espírito, que é ele que precisa ser olhado e visado. Fortalecimento
do bem nele, que passa por esse quantum energético, onde consegui impulsionar um desejo sobre o veículo que uso para uma ação crística.